Teseu encontrou seu pai. Na antiga cidade de Trezena, no sopé de uma montanha elevada, Quem era Teseu? Teseu vai descobrir. Ah, tá. Muito atrás, um garoto chamado Teseu. Seu avô, o rei Piteu, o Teseu é o pai daqueles. E agora É, era o soberano do país e considerado um homem muito sábio. Por isso, Teseu, sendo criado no palácio real, um rapaz naturalmente brilhante, dificilmente poderia deixar de se beneficiar do conhecimento do velho rei. O nome de sua mãe era Etra. Quanto ao pai, o menino nunca tinha visto, mas em suas lembranças mais antigas, Teseu costumava acompanhar a mãe a uma floresta onde os dois se sentavam sobre uma rocha coberta de musgo e profundamente afundado na terra. Ali, muitas vezes Etra conversava com o filho sobre seu pai e dizia que ele chamava Egeu, que foi um grande rei, governava a Ática e morava em Atenas, uma cidade tão famosa quanto qualquer outra do mundo. Teseu gostava muito de ouvir as histórias sobre o rei Egeu, e muitas vezes perguntou à mãe por que o pai nunca veio morar com eles em Trezena. Ah, meu filho querido, ela respondia com um suspiro, o monarca tem seu povo para cuidar. Os homens e mulheres sobre os quais ele governava ocupam o lugar de filhos para ele. Por isso, raramente ele tem tempo para amar os próprios filhos, como fazem os outros pais. Seu pai nunca poderá deixar o reino para ver o filho. Mas, mãe, perguntava sempre o menino, por que eu não posso ir a essa famosa cidade de Atenas para dizer ao rei Egeu que sou filho dele? Isso pode acontecer aos poucos, seja paciente, e veremos. Você ainda não é grande e forte o bastante para sair para tal missão. E em quanto tempo eu vou ser forte o suficiente? Teseu continuava perguntando. Você ainda é um menininho, respondeu a mãe. Veja se consegue erguer a pedra sobre a qual está sentado. O pequeno tinha uma opinião formada sobre a própria força. Assim, agarrando-se às pontas ásperas da pedra, puxou e trabalhou pesado e ficou sem fôlego, sem conseguir mover a pesada pedra. Ela parecia enraizada no chão. Não é de se admirar que ele não pudesse movê-la, pois teria sido necessário toda a força de um homem extremamente forte para tirá-lo de seu leito na terra. A mãe ficou olhando com uma espécie de sorriso triste nos lábios e nos olhos, ao ver toda a dedicação e os esforços ainda insignificantes do filho. Ela não podia deixar de ficar triste por vê-lo, já tão impaciente para começar suas aventuras no mundo. Está vendo, meu querido Teseu? Você precisa ter muito mais força do que agora. Antes que eu possa confiar em você para ir a Atenas e dizer ao rei Egeu que você é filho dele. Mas quando você conseguir levantar essa pedra e me mostrar o que está escondido sob ela, prometo que lhe darei minha permissão para partir. Depois disso, perguntou a mãe muitas e muitas vezes se já era hora de ir para Atenas, e ela continuava apontando para a pedra, e dizia a ele que nos próximos anos ainda não estaria forte o bastante para movê-la. E de novo, o menino de bochechas rosadas e cabelos encaracolados puxava e empurrava a enorme massa de pedra, esforçando-se, criança como era, para fazer o que um gigante dificilmente poderia ter feito sem usar suas mãos enormes na tarefa. Enquanto isso, a rocha parecia afundar cada vez mais no solo. O musgo que crescia sobre ela era cada vez mais espesso, até que finalmente ficou parecido com um macio assento verde, com apenas alguns espaços cinzentos da pedra. As árvores pendentes derramavam suas folhas marrons sobre ela, tão frequentemente quanto o outono. Em sua base cresciam samambaias e flores silvestres, algumas das quais rastejavam sobre a superfície. Ao que parece, a rocha estava tão firmemente presa quanto qualquer outra. Mas, por mais difícil que o assunto parecesse, Teseu estava crescendo e se tornando um jovem tão vigoroso que, em sua própria opinião, estava chegando a hora de vencer aquele pesado pedaço de pedra. Desenho bonito. Sem óculos. Ah, e tá escuro. Uhum. Deixa eu Tem tentar, que ler no claro também. deixa eu tentar descrever. Descreve pra mim quando. Parece um ponteiro de pedra e tem uma mãe e uma criança sentado. E parece um ponteiro de pedra, tipo um altar. Quando descreveu, eu imaginei um túmulo. Não, o que parece, o desenho parece uma construção antiga quando vai se deteriorando com o tempo. Tem uma escada aqui. Curiosa a imagem. Mãe, acho que começou, gritou ele após uma de suas muitas tentativas. A terra ao redor da pedra está um pouco rachada. Não, criança, respondeu apressadamente a mãe. Não é possível que você tenha movido, você ainda é um menino. Ele não deixava convencer, embora Teseu lhe mostrasse o lugar onde imaginou que o caule de uma flor fora parcialmente arrancado pela movimentação da pedra.
Etra parecia inquieta, pois, sem dúvida, ela estava começando a ter consciência de que o filho não era mais uma criança e que, em pouco tempo, ele teria que deixá-lo ir para enfrentar os perigos e os problemas do mundo. Não mais que um ano depois, estavam eles novamente sentados na pedra coberta de musgo. Etra lhe contara mais uma vez e tão repetira a história de seu pai que, com prazer, receberia Teseu em seu majestoso palácio, e como ele o apresentaria a seus cortesãos e ao povo, dizendo-lhes que ali estava o herdeiro de seus domínios. Os olhos de Teseu brilharam de alegria, e ele mal podia ficar parado para ouvir as palavras da mãe. Minha mãe querida, nunca me senti tão forte como agora, lhe disse. Não sou mais uma criança, e nem um menino, nem um mero jovem. Eu me sinto homem. Agora é hora de fazer uma tentativa para remover a pedra. Ah, meu querido Teseu, respondeu a mãe. Ainda não, ainda não. Sim, mãe, ele disse resolutamente. Chegou a hora. Teseu então se empenhou seriamente na tarefa. Esticou cada tendão com força e determinação viris. Ele colocou todo o seu corajoso coração no esforço e lutou contra a grande e pesada pedra como se fosse um inimigo vivo. Soltou e levou e resolveu que agora teria sucesso e morreria por lá, deixando a pedra ser seu monumento para sempre. Etra ficou olhando e apertou as mãos do filho, em parte com orgulho de mãe e em parte com tristeza de mãe. A grande rocha se mexeu, sim, ela saiu lentamente do musgo e da terra, arrancando arbustos e flores, e foi rolada. Teseu havia conseguido. Enquanto respirava, olhou com alegria para a mãe, que sorriu para ele entre lágrimas. Sim, Teseu, ela disse. Chegou a hora, e você não deve mais ficar ao meu lado. Veja o que o rei Egeu, seu pai, deixou para você sob a pedra, quando a ergueu com seus poderosos braços e a colocou no local onde você a removeu. Teseu olhou e viu que a pedra havia sido colocada sobre outra laje de pedra, com uma cavidade dentro dela. Por isso ela se assemelhava a um baú feito grosseiramente, e com a pedra sobre ele servindo de tampa. Na cavidade havia uma espada com cabo de ouro e um par de sandálias. Essa era a espada de seu pai, disse Etra, e aquelas as sandálias que ele usava. Quando se tornou rei de Atenas, ele pediu para tratar você como uma criança, até que você provasse a si mesmo ser o homem e levantasse essa pedra pesada. Cumprida essa tarefa, você deveria calçar as sandálias dele e seguir seus passos, e cingir sua espada para lutar contra gigantes e dragões, como o rei Egeu fez em sua juventude. Partirei para Atenas hoje mesmo, exclamou Teseu. Mas Etra o convenceu a ficar mais um dia ou dois, enquanto ela preparava alguns itens para sua viagem. Quando seu avô, o sábio rei Piteu, soube que Teseu pretendia se apresentar no palácio do pai, aconselhou a subir a bordo de um navio e ir pelo mar, porque assim poderia chegar facilmente a Atenas, sem cansaço ou perigo. Por terra, os caminhos são ruins, disse o venerável rei, e eles estão infestados de ladrões e monstros. Um rapaz como Teseu, sozinho, não é digno de confiança em uma jornada tão perigosa. Não, não, deixe-o ir por mar. Quando ouviu falar de ladrões e monstros, Teseu aguçou os ouvidos e ficou ainda mais ansioso para seguir o caminho longo do qual eles poderiam ser encontrados. No terceiro dia, despediu-se respeitosamente do avô, agradecendo a ele por toda a gentileza, e depois de abraçar afetuosamente a mão, partiu com muitas de suas lágrimas brilhando no rosto, e algumas, se a verdade deve ser dita, jorrando dos seus próprios olhos. Mas ele deixou que o sol e o vento a secassem e continuou andando com vigor, brincando com o punho de ouro de sua espada, e dando passos muito viris com as sandálias de seu pai. Eu não posso parar para contar a você quase nenhuma das aventuras que aconteceram com Teseu no caminho para Atenas. É suficiente dizer que ele limpou completamente aquela parte do país dos ladrões, sobre os quais o rei Piteu tanto se alarmara. Um desses bandidos chamava Procrustes, e você reclamando de Arquimedes, Procrustes. E era realmente um homem terrível. Tinha um jeito feio de zombar dos pobres viajantes que por acaso caíam em suas garras. Em sua caverna ele tinha uma cama onde, com grande pretensão de hospitalidade, convidava os visitantes a se deitar. Mas se por acaso fosse menor esse a cama, o vilão esticava à força, ou se fossem muito altos, decepava suas cabeças ou pés e ria do que havia feito, como se fosse uma piada. Assim, por mais cansado que pudesse estar, homem nenhum gostava de se deitar na cama de Procrustes. Outros desses ladrões, chamados Cines, também deve ter sido um grande patife. Ele tinha o hábito de arremessar suas vítimas de um alto penhasco no mar, para lhe dar exatamente o que merecia. Teseu fez o mesmo com ele. Mas, se você acredita em mim, o mar não se poluiria recebendo a pessoa tão má em seu seio.
nem a terra, uma vez livre dele, aceitaria levá-lo de volta, tanto que entre as falésias e o mar, Cines ficou preso no ar, que se viu obrigado a suportar o fardo da sua maldade. Assim, quando sua jornada chegou ao fim, Teseu tinha vivido muitas façanhas valentes, com a espada de punho de ouro de seu pai, e ganhou fama de ser um dos jovens mais corajosos da época. Sua fama viajou mais depressa que ele e chegou antes de Atenas. Ao entrar na cidade, ouviu os habitantes dizerem que Hércules era valente, Jasão também, Castor e Polidances igualmente, mas que Teseu, filho de seu próprio rei, seria um grande herói, o melhor deles. Ao ouvir isso, Teseu deu passos mais largos, imaginou ser recebido magnificamente na corte de seu pai, já que ele foi para lá com a fome para tocar sua trombeta diante dele e gritar ao rei Egeu: Eis seu filho. Teseu e a feiticeira Medeia. Teseu pouco suspeitava, jovem inocente que era, que nessa mesma Atenas governada por seu pai, teria que enfrentar um perigo maior que qualquer outro que encontrar na estrada. Essa era a verdade. Você precisa entender que o pai de Teseu, embora não muito velho de idade, estava quase esgotado devido aos cuidados com o governo e, portanto, envelheceu antes do tempo. Seus sobrinhos, não achando que ele viveria muito tempo, pretendiam colocar todo o poder do reino em suas mãos. Mas, ao serem informados de que Teseu havia chegado a Atenas e sabendo que ele era um jovem galante, viram que ele não seria de modo algum o tipo de pessoa que os deixaria roubar a coroa e o cetro do pai, que seriam seus por direito de herança. Assim, esses sobrinhos do rei Egeu, de caráter duvidoso, que eram os próprios primos de Teseu, imediatamente se tornaram seus inimigos. Mas havia um inimigo ainda mais perigoso, Medeia, a perversa feiticeira, que agora era esposa do rei e queria entregar seu reino ao filho Medo, em vez de deixá-lo ser do filho de Etra, quem ela odiava. Aconteceu que os sobrinhos do rei encontraram Teseu e descobriram de quem se tratava assim que ele chegou à entrada do palácio real. Com tantos desígnios malignos contra ele, os primos fingiram ser seus melhores amigos e expressaram grande alegria em conhecê-lo. Propuseram que ele fosse encontrar o rei como um estranho, a fim de verificar se Egeu descobriria nas feições do jovem alguma semelhança com ele mesmo ou com a mãe Etra, e assim o reconheceria como filho. Teseu concordou, pois anisava que o pai o reconhecesse imediatamente, pelo amor que havia em seu coração. Mas, enquanto ele esperava na porta, os sobrinhos correram e disseram ao rei que um jovem havia chegado a Atenas e que, pelo que sabiam, tinha pretensões de matá-lo e matá-lo para assumir a coroa real. E ele agora está à espera de ser admitido à presença de Vossa Majestade, acrescentaram. Ah, gritou o velho rei ao ouvir isso, deve ser de fato um mau caráter. O que acho que eu devo fazer com ele? Em resposta, a ímpia Medeia colocou sua palavra. Você já deve ter ouvido falar dessa feiticeira e todas as maldades que ela praticava com os homens. Entre mil outras coisas ruins, ela sabia preparar veneno, instantaneamente fatal para quem o tocasse com os lábios. Por isso, assim que o rei perguntou o que devia fazer com Teseu, essa mulher perversa tinha uma resposta na ponta da língua. Majestade, deixe isso comigo, por favor. Ela respondeu: apenas admita que esse jovem mal intencionado, em sua presença, trate-o com civilidade e o convide para tomar uma taça de vinho. Vossa Majestade sabe muito bem que, às vezes, divirto-me destilando remédios poderosos. Nesse frasco está um deles, mas um dos meus segredos é do que ele é feito. Deixe-me apenas colocar uma única gota na taça e ofereça ao jovem, e eu responderei por isso. Ele deixará de lado os maus desígnios que o trouxeram aqui. Ao dizer isso, Medeia sorriu, mas, apesar do rosto sorridente, ela não pretendia nada menos que envenenar o inocente Teseu diante dos olhos do pai. E o rei Egeu, como a maioria dos outros reis, considerou qualquer punição leve o suficiente para uma pessoa acusada de conspirar contra sua vida. Ele, portanto, fez pouco ou nenhuma objeção ao plano de Medeia. E, assim que o vinho envenenado ficou pronto, deu ordens para que o jovem estranho fosse trazido à sua presença. A taça foi colocada em uma mesa ao lado do trono do rei. E uma mosca, querendo apenas bebericar na borda, caiu morta imediatamente. Vendo isso, Medeia olhou para os sobrinhos e riu novamente. Quando Teseu foi introduzido aos aposentos reais, o único objeto que lhe parecia contemplar era o velho rei de barbas brancas. Lá estava ele, sentado em seu magnífico trono, com uma deslumbrante coroa na cabeça e um cetro na mão.
Ele tinha um aspecto imponente e majestoso, embora os anos e as enfermidades passassem sobre ele, como se cada ano fosse um pedaço de chumbo, e cada enfermidade uma pedra pesada, e tudo que fosse empacotado e colocado sobre seus ombros cansados. As lágrimas, tanto de alegria quanto de tristeza, brotaram nos olhos do jovem, pois pensou em como era triste ver seu querido pai tão enfermo, e como seria doce sustentá-lo com sua própria força juvenil e animá-lo com a vivacidade do seu espírito amoroso. Quando o filho acolhe o pai no coração caloroso, isso renova a juventude do velho de uma forma melhor que o calor do caldeirão mágico de Medeia, e foi isso que Teseu resolveu fazer. Mal podia esperar para ver se o rei Egeu o reconhecia, tão ansioso estava para se jogar em seus braços. Avançando até o pé do trono, ele tentou fazer um pequeno discurso, no qual pensou enquanto subia as escadas. Mas ele foi quase sufocando por muitos sentimentos ternos, que jorraram de seu coração e cresceram em sua garganta, todos lutando para encontrar juntos uma expressão, e, portanto, a menos que ele pudesse colocar seu coração cheio e transbordante nas mãos do rei, a pobre Teseu não sabia o que fazer ou dizer. A astuta Medeia observou o que se passava na mente do jovem, e naquele momento estava ainda mais perverso, pois, e falar disso me faz tremer, ela fez o máximo possível para transformar todo esse indescritível amor que agitava Teseu em sua própria ruína e destruição. Vossa Majestade está vendo a confusão dele? Sussurrou ela no ouvido do rei. Ele está consciente da culpa que treme e não consegue falar. O infeliz tem vida longa. Rápido, ofereça o vinho a ele. O rei Egeu estava olhando com seriedade para o jovem estranho que se aproximava do trono. Havia algo, e ele não sabia o que, ora na testa, ora na expressão de sua boca, ora em seus belos e ternos olhos, que indistintamente fazia sentir como se já tivesse visto aquele jovem antes. Como se, de fato, ele o tivesse posto em seus joelhos enquanto bebê, e o tivesse visto crescer e se tornar um homem, forte enquanto ele mesmo havia envelhecido. Mas Medeia percebeu que o rei estava sentindo, e não permitiria que ele cedesse a essa sensibilidade. Cedesse a essas sensibilidades naturais, embora fosse a voz do fundo do seu coração que lhe dizia, tão claramente quanto podia falar, que ali estava seu querido filho e filha de Etra, vindo para reivindicá-lo como pai. A feiticeira sussurrou novamente no ouvido do rei, e compeliu por sua feitiçaria a ver tudo de forma falsa. E ele decidiu, portanto, deixar Teseu tomar o vinho envenenado. Bem-vindo, meu jovem, ele disse. Estou orgulhoso de mostrar a um jovem tão heróico toda a minha hospitalidade. Por favor, tome essa taça de vinho. Ela está transbordando, como você pode ver, e um vinho delicioso que só ofereça a quem é digno dele. Ninguém é mais digno que você a beber dele. Assim dizendo, o rei Egeu pegou a taça de ouro na mesa e estava prestes a oferecê-la a Teseu, mas, por sua enfermidade, e em parte porque ele parecia muito triste tirar a vida desse jovem, pois pior que ele fosse, e em parte, sem dúvida, porque seu coração era mais sábio que sua cabeça, tremia dentro dele ao pensar no que ia fazer. Por todas essas razões, a mão do rei tremia enquanto que derramou uma grande quantidade de vinho. A fim de fortalecer seu propósito e temendo que todo o precioso veneno fosse desperdiçado, um dos sobrinhos sussurrou para ele: Vossa Majestade, tem alguma dúvida da culpa desse estranho? Ali está a espada com a qual pretendia matá-lo. Ela é afiada, brilhante e terrível. Rápido, deixe-o provar o vinho, e talvez ele ainda cumpra seu propósito. Com essas palavras, Egeu tirou todos os sentimentos de seu peito, exceto a única ideia de como o jovem merecia ser morto. Sentou-se então ereto em seu trono, estendeu a taça de vinho com a mão firme e dirigiu Teseu um olhar severo, real, pois, afinal, ele tinha um espírito nobre demais para matar até mesmo um inimigo traiçoeiro com um falso sorriso no rosto. Beba, disse ele, no tom severo com que costumava condenar um criminoso à decapitação. Você merece de mim um vinho como este. Teseu estendeu a mão para pegar o vinho, mas, antes de tocá-lo, o rei Egeu tremeu novamente. Seus olhos caíram sobre o punho de ouro da espada, pendurada no cinto do jovem. Ele puxou a taça. Essa espada, ele gritou, como a conseguiu? Era a espada de meu pai, respondeu Teseu com a voz trema. E estas eram as sandálias dele. Minha querida mãe, o nome dela é Etra, me contou sua história, quando eu ainda era criança, mas faz apenas um mês que fiquei forte o suficiente para erguer a pedra pesada, tirar a espada e sandálias que estavam sob ela, e vir a Atenas procurar meu pai.
meu filho, gritou o rei Egeu, arremessando para longe a taça fatal e cambaleando no trono para cair nos braços de Teseu. Sim, estes são os olhos de Hétera, você é meu filho. Esqueci completamente o que aconteceu com os sombrios do rei, mas quando a perversa Medeia viu essa reviravolta, saiu da sala apressadamente e, indo para o próprio quarto, não perdeu tempo em colocar seus encantamentos em ação. Em alguns momentos ele ouviu uma grande movimentação de cobras sibilando do lado de fora da janela, e lá estava sua carruagem de fogo, e 4 enormes serpentes aladas, contorcendo-se no ar, balançando as caudas mais alto que o topo do palácio, e todos prontos para partir em uma viagem aérea. Medeia ficou apenas tempo suficiente para levar seu filho com ela, e roubar as joias da coroa, junto com as melhores vestes do rei e qualquer outras coisas valiosas que ela pudesse encontrar, e, entrando na carruagem, chicoteou as cobras e foi para o alto da cidade. O rei, ouvindo o silvo das serpentes, correu até a janela tão rápido quanto pôde, e gritou para a abominável feiticeira para nunca mais voltar. Todo o povo de Atenas, que tinha corrido ao ar livre para ver esse maravilhoso espetáculo, deu um grito de alegria com a perspectiva de se livrar dela. Medeia, quase explodindo de raiva, soltou um silvo igual ao de suas próprias cobras, apenas 10 vezes mais venenoso e rancoroso, e olhando ferozmente para fora das chamas da carruagem, ela sacudiu as mãos sobre a multidão, como se estivesse espalhando 1 milhão de maldições entre as pessoas. Ao fazer isso, no entanto, ela involuntariamente deixou cair cerca de 500 diamantes da primeira água, junto com 1.000 pérolas grandes e 2.000 esmeraldas, rubis, safiras, opalas e topázios, dos quais ela se serviu na fortaleza do rei. Todas essas pedras caíram como uma chuva multicolorida de granito sobre as cabeças dos adultos e das crianças que, imediatamente as recolheram, as levaram de volta ao palácio. Mas o rei Egeu disse a todos que que eles eram bem-vindos e que lhe daria até o dobro ou mais, se os tivesse devido o prazer de encontrar seu filho e se livrar da perversa Medeia. De fato, se você tivesse visto o quão odioso foi seu último olhar, enquanto a carruagem flamejante voava para cima, não teria imaginado que tanto o rei quanto o povo desejaram a ela uma boa viagem. É o Teseu que mata o Minotauro, Lindoca. Fica para a próxima.